Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Versículo 28, Mateus 11, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, que esta palavra caia como uma semente num coração preparado, adubado, numa terra fértil, e que nesta manhã esta palavra encontre um lugar para produzir. Eu declaro, Deus, que esta palavra não poderá ser roubada, não poderá ser distorcida e não poderá ser sufocada, mas ela está liberada para encontrar um lugar apropriado, para fazer diferença na nossa vida, a fim de praticá-la, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, queridos, o contexto em que esse versículo está inserido, ele é muito diferente da maioria das pregações que são feitas em cima desse versículo. Normalmente esse é um versículo comumente usado para nós falarmos a respeito daquilo que Jesus pode fazer por quem não conhece Ele. Nós olhamos para as pessoas que não conhecem Jesus e vemos essas pessoas sobrecarregadas. Nós olhamos para a vida das pessoas e nós temos dó, temos misericórdia, o nosso coração se enche de compaixão quando nós olhamos uma pessoa oprimida, uma pessoa no mundo da prostituição, no mundo das drogas. E você percebe uma carga em cima desse tipo de gente. E é em função desse tipo de sentimento que muitas vezes nós aplicamos esta palavra, até mesmo numa pregação evangelística, dizendo assim: olha, tem solução para você. Existe solução para o seu cansaço, existe solução para esse tipo de opressão que você vive. Existe saída, e nós pegamos esse versículo que é muito apropriado. Ele cabe dentro dessa proposta. Vem para Jesus, né? Porque ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E essa é uma palavra muito forte para nós tocarmos a vida de pessoas que ainda estão distantes desta verdade. Mas quando você observa o contexto em que isso está inserido, Jesus não está falando para aqueles que ainda não o conhecem ou conhecem a sua palavra. Ele está se dirigindo ao seu povo. Ele está fazendo um discurso, ele está falando, vamos chamar assim, com os crentes, ou pelo menos com aqueles que conheciam a verdade. E como nós aprendemos hoje de manhã, conhecer sem praticar é desobedecer, né? Então ele estava falando com um grupo de pessoas que conhecia a verdade, conhecia plenamente isso. Jesus está se dirigindo a uma igreja. Jesus não está se dirigindo a um povo pagão. Jesus não está se dirigindo a um povo que não conhecia as verdades da palavra. E Jesus é capaz de chegar dentro de um contexto, vamos dizer assim, dentro da igreja. E ele olha para a igreja e vê gente cansada, vê gente oprimida. Queridos, o fato de ser cristão não nos isenta de ficar cansado. O fato de sermos pastores não nos isenta de, em alguns momentos, nos sentirmos deprimidos, oprimidos, comprimidos, sufocados, desgastados. Eu acho que um dos grandes males que nós vivemos como pastores, eu quero pegar carona na palavra do pastor Fernando, sabe assim, eu quero colocar minha alma aqui, deixa eu pegar carona naquilo que ele colocou, sabe, eu não vou tentar impressionar você com uma revelação, não vou tentar impressionar você com uma mensagem que você vai pregar 5 pontos depois dela. Eu quero derrubar minha alma aqui nesse lugar. Aliás, eu acho que é isso que Deus está fazendo desde o início aqui, né? Mexendo com a gente, não é mexendo com a nossa capacidade de entender uma mensagem para pregá-la depois.
Aliás, isso é muito medíocre, tá? Eu amo anotar. Mas quando você anota por causa disso, significa que você não confia que Deus pode revelar para você sem que revele para alguém primeiro. Sabe, queridos, o cansaço é uma realidade no ministério. O cansaço é uma realidade no ministério. E muitas vezes nós não queremos assumir isso, porque nós temos a síndrome do super pastor, do super homem, do super herói, às vezes do super crente. Por gentileza, não me confundo com o autor do livro. Mas essa é uma grande verdade. Ainda ontem estava compartilhando um pouco com o apóstolo Luiz Hermínio. Os últimos 5 anos da minha vida foram anos muito gloriosos em termos de realização. Muito gloriosos, muito gloriosos. Eu creio que nos últimos 5 anos Deus me permitiu realizar o que eu não realizei em todos os meus outros anos de ministério. Eu comecei a ministrar, comecei a pregar com 13 anos de idade. Com 17 anos de idade eu estava organizando congressos de adolescentes com 500 adolescentes. Então eu estou na labuta do ministério há muitos anos. Eu venho servindo a casa de Deus há muitos anos. Eu conheço a Zaf há 22 anos. Nós ministramos juntos em grandes eventos, não foram pequenos eventos, eram eventos de 7 mil empresários, 10 mil empresários. Mas esses últimos 5 anos, queridos, vai fazer 6 anos agora no mês de agosto, eu tive uma vida de produtividade como nunca vivi em toda a minha vida, toda a minha vida. Eu me senti verdadeiramente produtivo, feliz com aquilo. Agora, sabe o que eu descobri, queridos? É que o preço para esse tipo de realização, ele foi muito alto. Ele foi muito alto. Durante essa jornada eu acabei deixando algumas coisas importantes para trás. Eu acabei ignorando algumas coisas centrais. Queridos, entendam, não por incredulidade, não por não conhecer, mas é como se nós fôssemos envolvendo um rolo compressor e você não percebe que você está sendo levado. E todo mundo que é comandado pelas circunstâncias não comanda a sua vida. Todo mundo que é comandado pelo trabalho não é comandado pela sua vida, e a sua vida tem que ser comandada por Deus e não por aquilo que precisa ser feito. Entenda, por gentileza, que eu amo trabalhar. Talvez mais do que a maioria das pessoas, eu amo trabalhar, eu amo trabalhar. Eu tive um pai que a vida inteira falou assim: filho, trabalhe, trabalhe. Quando ele estava parado, ele disse: filho, vamos agir, vamos agir, vamos agir, vamos agir. Então eu fui criado em cima desta condição de trabalhar. Mas nesses últimos anos, ao mesmo tempo que eu começava a ver a produção, o êxito, aquilo que Deus estava fazendo no nosso meio, eu também comecei a ver que quanto mais você cresce, eu preguei isso há 2 anos atrás aqui, quanto mais você cresce, quanto mais alto você chega, maior é o risco, maior é a provação, maior a dificuldade. Quando você está num nível, você é provado naquele nível, você sobe o nível, você vai ser provado nesse outro nível que você está. E se você sobe nesse nível, aonde Deus te coloca, e você não está preparado para viver esse nível, você vai sofrer nesse nível, e você pode ser reprovado. Quando Jesus está falando a respeito desse texto, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ele estava olhando uma congregação, ele estava olhando um grupo, ele estava olhando uma igreja que conhecia a verdade, que conhecia a palavra, que eram os doutores, que eram os especialistas, que eram pessoas produtivas dentro do seu contexto eclesiástico. Entretanto, Jesus conseguia enxergar dentro deles algo que o conhecimento não resolvia, que o conhecimento não satisfazia, que a produção não satisfazia, que o tamanho dos seus êxitos não satisfazia.
Jesus estava olhando para um grupo de pessoas exitosas e não fracassadas, mas que ali no fundo existia algo dentro daquelas pessoas, que o sucesso, que o êxito não conseguia sobrepor. Durante os últimos 6 anos, nós fomos tremendamente assolados na minha casa por enfermidade. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de saber disso. Em 2010, minha esposa teve um câncer, se tratou. Em 2011, ela passou por uma cirurgia, esteve entre a vida e a morte, foi dada por desenganada por 48 horas. E desta época em diante, de 2012 até 2015, em 3 anos ela fez 5 cirurgias. Eu passei mais tempo em consultório médico. Eu passei mais tempo em hospital, em UTI. Eu passei mais tempo nesses lugares do que você pode imaginar. Sendo fortalecido por Deus, crendo, vivendo experiências de milagres extraordinários, graças a Deus. Ela está muito bem, pregando o evangelho, fazendo conferências. Mas foram anos muito cansativos, foram anos muito difíceis. Soma isso o fato de que há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, quando acalmou a cirurgia da minha esposa, eu fui fazer um exame, e esse exame detectou, fazer um exame de rotina, esse exame detectou que o meu rim esquerdo não funcionava. Meu rim esquerdo funcionava 2%. Um outro exame deu 1% de funcionamento. Então eu estava andando como monomotor, só o rim direito. E esse rim direito tinha uma pedra. Uma pequena pedra. E o médico falou assim: vamos cuidar desta pedra, porque aí o seu rim direito fica 100%. Você fica com o rim só, mas ele fica funcionando bem. Depois nós vamos ver o que fazemos com o rim esquerdo. E nessa ocasião eu passei por um procedimento a fim de extrair essa pedra por laser, por choque de laser. Chama-se litotripsia. É um procedimento muito simples, muito comum. Você vai até um hospital, é colocado um catéter, esse catéter é direcionado até aquele rim. Uma semana depois você se dirige novamente a um hospital onde é bombardeada aquela pedra, bem pontualmente. E uma semana depois você volta para retirar o catéter. É um procedimento comum. Me submeti a esse procedimento a primeira semana. Me apresentei ao centro cirúrgico. Por se tratar de um lugar muito sensível, era necessário tomar anestesia. E passei uma semana gloriosa, gloriosa. Queridos, doía, incomodava um pouquinho na hora que eu ia ao banheiro, mas não senti nada. Posteriormente, quando foi feita a litotripsia, o choque, o resultado foi total, a pedra foi eliminada e eu agora precisava voltar uma semana depois. Domingo pela manhã, eu preguei no culto da manhã na igreja, preguei no culto da noite, e do jeito que estava, eu saí da igreja para o hospital, porque eu ia fazer a extração do catéter. Como a extração seria às 6 horas da manhã, o médico falou assim: olha, se interna nessa noite, porque você já está lá no centro cirúrgico, fica mais fácil. 15 minutos eu te libero. Naquela madrugada, já internado no hospital, aguardando de manhã para extrair, bem, havia acabado de pregar 2 cultos na igreja. Eu senti uma febre. Os médicos foram chamados. Em 2 horas, eu estava na UTI, com a máquina de hemodiálise do lado. 16 médicos e cirurgiões e enfermeiros à minha volta. Meu médico foi chamado às pressas. Eu sentindo especificamente nada. Nada.
Nada a não ser aquela pequena febre. 15 dias de UTI. 18 dias de hospital. 20 dias de home care. Quando terminou esse processo, foi muito difícil, porque eu não estava entendendo nada. E eu fui ao médico. Fiz os exames e eu perguntei, doutor, por gentileza, só me diz o que aconteceu comigo. Ele falou assim, ele abriu a internet, ele falou assim, você pegou uma bactéria que mata em 6 horas. 6 horas. Somente 0,02% de pessoas sobrevivem a essa bactéria. Você está entre as exceções do mundo. E você só foi salvo porque você estava internado no hospital. Eu falei, isso está errado. Eu fui salvo porque existe um propósito para a minha existência. E eu não morreria. O senhor achou que o senhor me fez do favor me internando antes. Mas Provérbios 21, capítulo 1, diz que o coração da autoridade, quem decide, está na mão de Deus. Aleluia. E Ele inclina para onde Ele quer. Não foi o Senhor, foi Deus que mandou o Senhor colocar eu lá. Três meses depois, eu entro na cirurgia para extrair o rim esquerdo. Eu estou falando para você que em 3 anos foram 7 cirurgias na minha casa. 2 delas com risco de morte. Por gentileza, entenda, isso cansa. Isso cansa. Julho do ano passado, eu cheguei de uma viagem, equipe ministerial, eufórica, eu não entendia aquela euforia toda, e eles me chamaram e disseram assim, pastor, achamos um local para a igreja. Achamos um local fantástico, um local grande, maravilhoso. Vamos lá, e os pastores me puseram, mal tinha chegado na igreja, me puseram, fomos ver um imóvel, que pensa, não tem grande. E eles empolgados, eu entrei naquele lugar, eu falei assim, eu não venho para cá nem morto. O senhor vai ter que me matar, ressuscitar, matar de novo, senão eu não venho para esse lugar. Eu tive construtora, querido. Eu olhei aquilo ali e falei assim, isso aqui nem 5 caminhões de dinheiro resolve isso aqui. Mas a equipe empolgada, equipe assim, pastor, esse é o local, e realmente é um local muito grande, muito bom. Só que eles estavam olhando o que podia ser feito e não o que tinha que ser feito. E por gentileza, se você é pastor, líder de uma igreja, você sabe, todo mundo tem ideia, mas quem paga o pato é você. Todo mundo tem ideia. Todo mundo tem ideia. Todo mundo quer levar você para o melhor lugar. A intenção é a melhor. Agora, de intenção, tem um lugar que está cheio assim, ó. Eu só ficava pensando, Senhor, tua palavra diz que eu não posso começar a construir sem fazer cálculo para envergonhar o teu nome. Eu olhava e falei assim, é impossível o tamanho da igreja que nós temos, a quantidade de membros que nós temos e a tonelada de dinheiro que nós vamos gastar aqui. Eu não vou entrar aqui nem morto. Mas nem morto. Só que eu não tinha coragem de falar isso para eles, estavam muito animados. Todos, inclusive minha esposa. Aí o bicho pega. Só que a minha esposa não tinha ido lá. Aquilo estava tão feio que eu fiz um trato com a minha esposa. Eu falei, ó, vou te pedir um favor, você não está proibida, mas você vai ficar 40 dias sem ir lá. Eu não quero que você conheça o lugar só depois de 40 dias. Porque, querido, uma coisa é todo mundo ficar no teu ouvido. Pastor, outra coisa é a esposa ficar. Pastor. É? Sabe por quê, queridos? Porque quando termina o expediente, você vai para casa. E todo mundo que falou no seu ouvido fica. Mas quando você está casado, continua em casa. Fala, pastor.
Querido, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Eu fechei o olho e falei assim, ó, o senhor tem uma chance. Falei com Deus, o senhor tem uma única chance. Uma única chance. Ou o senhor me mostra alguma coisa nesse lugar. Eu nem vejo o resto. Eu estava parado assim diante do salão e eu fechei o olho. Tem certas coisas que eu nunca devia pedir a Deus, querido. Nunca devia pedir a Deus. Era melhor ter ido embora com a minha convicção. Quando eu fechei o olho, eu vi um lugar todo escuro, teto preto, sabe? Daqui a pouco começou a surgir gente. Deus me abriu a visão, eu vi uma visão no mundo espiritual, aquele local lotado de pessoas, a porta lotada de gente. Eu falei assim, tá bom, obrigado. Mas se a tua glória não for conosco, eu não saio desse lugar. Eu não saio daqui. Dia 16 de julho, até o dia de hoje, eu estou numa obra monstruosa e eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu saí de casa, falei com a esposa, ó, terça-feira a gente inaugura um segmento do seminário. E eu vou parar. Eu estou cansado. Deixa eu contar um segredo para você. Não negue a sua humanidade. Você tem que assumir o dia que você está cansado. Sabe o que acontece, querido? Tem três coisas que movem o homem. Três coisas que movem o homem: orgulho, medo e amor. Tem três coisas que movem o homem: o orgulho, o medo e o amor. Uma das mais danosas é o tal do orgulho. As pessoas não podem saber que eu estou cansado. Eu não posso assumir que eu estou cansado. Eu não posso mostrar fraqueza. Quem te disse isso? Quem te contou isso? Quando a Bíblia diz que quando você é fraco, e para você ser fraco, as pessoas precisam saber que você é fraco. Porque é exatamente quando você chega a este lugar, onde o orgulho vai por terra, e você diz, eu sou gente, estou cansado, estou fraco. É nessa hora que o vaso de barro é cheio de uma glória. Nós somos vasos de barro. Mas quando esse vaso está cheio, a glória não pode entrar nele. Orgulho. O orgulho é o que eu quero que os outros achem de mim. O orgulho é o que eu quero pensar de mim. E tem muita gente aqui que está no ministério por orgulho, continua fazendo o que está fazendo por orgulho. Experimente descer desse pedestal chamado orgulho e se humilhar debaixo da potente da mão daquele que pode, e diz, estou fraco, estou cansado. O seu Jesus fez isso. No momento mais crucial do seu ministério, em outras palavras ele disse, quando diz, passa de mim esse cálice, ele estava exausto. A Bíblia diz que ele trabalhou, mas ele não ficou em cima do pedestal tentando provar para os seus discípulos que ele era super-homem. Ele entrou num barco e dormiu porque estava cansado. Cansaço não é pecado. Segunda coisa terrível pelo qual o homem se move é o medo.
pior medo é o medo de Deus. Ah, se você conhecesse Deus como Ele é, você nunca teria medo dele, porque Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Não precisa ter medo de um Deus bom. E a Deus a gente não engana. A Deus você não engana. Naum capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: Deus é bom, e Ele é uma fortaleza no dia da angústia, no dia da sua fraqueza, no dia que você assume ela. Porque Ele só pode ser força quando você diz que está fraco. Enquanto você está forte, ou está se sentindo forte, ou está declarando a sua fortaleza, o poder de Deus não pode ser exaltado. Ele se torna força o dia que você assume a sua fraqueza. Mas o versículo termina da seguinte maneira: Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia, mas Ele conhece aqueles que confiam nele. Não adianta tentar enganar Ele. Não adianta se fazer de forte para Ele. Não adianta chegar para Ele e dizer assim: quando Jesus dirige a palavra, Ele está dirigindo um povo que estava cansado dos seus conhecimentos, cansado da sua religiosidade, cansado das regras, cansado das brigas internas entre eles. Jesus conseguia enxergar aquilo que estava dentro. E Jesus falou: vocês querem a saída para o seu cansaço? É simples: vinde a mim. Vinde a mim. A mim. Queridos, não tem nada que tire o seu cansaço. Desculpa, se você for dormir, passar um mês na praia, alguns cansaços dentro de você não vai sair. Aumenta. Tem gente que precisa tirar férias. Que se férias resolvesse alguns cansaços, era fácil. Porque o maior cansaço não é aquele fruto do seu esforço, fruto do seu trabalho. Aliás, o pastor José Emílio vai lembrar disso. Nós estávamos viajando, juntamente com o Bertelli também estava, nós estávamos viajando de Boston para a Flórida. E Deus me trouxe uma palavra sobre os espíritos torturadores. E os espíritos torturadores são os grandes promotores do cansaço. Porque quando o espírito vem para te matar, e ele não quer te matar, porque se ele te matar, ele te perde, ele sabe de quem você pertence. Se esse espírito matar você, você ganhou, porque o teu lugar está garantido. Então ele não quer te matar, ele quer te torturar. Sabe o que ele faz? Ele enfia a faca, quando você não está aguentando mais, ele tira. E até bota o mertiolatezinho para melhorar. Porque ele quer que você fique forte de novo, para ele poder te matar de novo. E quando você está quase morrendo, ele tira de novo. Os espíritos torturadores são aqueles que querem fazer você sofrer, 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 sofrer. Enquanto viver, você vai sofrer. E aí você está debaixo desse tormento e você diz: vou tirar férias. Bocó. Pode descansar sua mente, pode descansar o seu corpo, mas você não consegue eliminar as ações desses espíritos. A única maneira de eliminar as ações desse espírito que perturbam, que produzem cansaços, é só você entender, queridos. Nós vivemos uma fase onde tem marido cansado de mulher, tem mulher cansada de marido, tem filho cansado de pai, tem presbitério cansado de trabalhar para Deus.
Tem crente cansado de igreja. E não tem nada a ver com o trânsito de São Paulo. Esse cansaço são espíritos torturadores que vão levando você à exaustão. Mas ele não quer te matar, ele simplesmente quer que você sofra. E esse tipo de espírito só tem um jeito de resolver o problema dele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque é eu que vou te aliviar. É eu que vou te aliviar. Aliás, não é isso que o profeta Isaías declara no capítulo 40? Versículo 28, ele faz duas perguntas. A pergunta de Isaías 40, versículo 28 é: não sabes? Não ouviste? O eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, Ele não se cansa e nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento, porque é Ele que dá força ao cansado. Não é férias. É Ele que dá força ao cansado. E é Ele que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Porque até os jovens saradão, eles se cansam e se fatigam. Imagina os barrigudos que nem a gente. E os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, a estes renovarão a sua força, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ei, presta atenção. Presta atenção. Vinde a mim, porque Ele não se cansa, e é Ele que dá força ao que não tem vigor nenhum. Por quê? Até aqueles que estão no auge da sua juventude, do seu vigor, eles vão se cansar. Porque o cansaço não é simplesmente físico. Eles se cansam e se fatigam. Mas ele diz assim: os que esperam. Presta atenção. Os que esperam no Senhor. E aqui tem uma palavra difícil. Esperar. Esperar. Passa 5 anos entrando e saindo de hospital. Passa 8 meses fazendo uma obra monstruosa como nós fizemos. Ou você entra em Deus e descansa nele, ou você vai quebrar, como quase eu quebrei. Queridos, quando chegou no mês de novembro, eu olhei em nossa equipe ministerial. Nós temos uma equipe fantástica de pastores. Fantástica, fantástica. Pastores da Emílio conhecem muito bem. Fantástica. Eu não sei o que seria da igreja sem aquela equipe maravilhosa. A equipe é tão boa que um dia Luiz Hermínio me entregou uma palavra. Eu falei: pastor Luiz Hermínio, me dá um conselho, o que você acha da igreja? Ele falou assim: tua igreja é maravilhosa, a sua equipe é fantástica, o teu povo é maravilhoso, é só você que estraga eles. Foi ou não foi? Ele falou: se você parar de estragar eles, a sua igreja vai longe. Ele falou: só tem um problema a igreja. Eu falei: qual o problema? Ele falou: você. Que não estou brincando não, ele falou mesmo. Ele tinha feito a série de conferência, né? Aí eu todo humilde, né? Lógico, movido aquele orgulho santo, né? Impressionei o Luiz, né? A igreja maravilhosa e tal. Aí queria ouvir uma palavra de afirmação, carente, né? Levando ele para o aeroporto, falei: pastor, você tem algum conselho para me dar? Aquela falsa humildade, né? Na verdade, eu queria era um elogio.
verdade, eu queria um elogio, né? A gente faz algumas perguntas porque a gente quer ouvir algumas coisas para o nosso orgulho ficar melhor, né? E o apóstolo estava lá na igreja, né? Tinha sido uma conferência fantástica. E aí eu fiz aquela cara de crente, jeito de crente. Verdade, porque tem muito crente que é igual feijoada. Tem focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco, mas não é porco. Tem gente que é assim, né? Tem cara de crente, jeito de crente, ora que nem crente, mas não é crente. Aí eu cheguei para ele no carro, só nós dois, né? Pastor, você tem algum conselho para me dar? Ele falou, tenho. E eu, ele vai dizer assim, cara, você vai longe. Eu esperando, né? O orgulho que move a gente. Ele falou, tua igreja é maravilhosa. Uau! O louvor da tua igreja é fantástico. Uau! O teu povo é sedento. Uau! Mas eu tenho uma coisa que está estragando isso. Eu falei, quem? Você. Cara, Deus me deu uma equipe maravilhosa, fantástica. Quando chegou em novembro, querido, estava um pé de guerra. Gente que se beijou a vida inteira, estava se batendo. A obra, o excesso, o trabalho, o distanciamento da vida de intimidade, por causa do propósito. Ei, ouça, é muito sério que eu vou dizer para você. Se fala demais em propósito. Propósito é o que você constrói. Propósito é o que você faz com ele. Fala muito em propósito, aí você acha que você tem que trabalhar. Propósito não é o que você faz. Propósito você faz na hora dele, com ele, do jeito dele. Tem muita gente fazendo propósito de Deus, no seu jeito, no seu tempo. Deixa de ser de Deus para ser seu. Em novembro, queridos, pensa numa obra linda. A igreja maravilhosa, grande, parece igreja americana. A igreja linda, linda igreja, linda, fantástica. Mas quando eu olhei para os meus líderes, quando eu olhei para a equipe pastoral da igreja, quando eu olhei para a minha casa, quando eu olhei para a minha vida, nós estávamos destruídos nos nossos relacionamentos. Nós tínhamos acabado com aquilo mais precioso que Deus construiu, que chama-se unidade. Queridos, o trabalho acabou com a gente. Fizemos um trabalho maravilhoso, fizemos um trabalho lindo, fizemos uma igreja linda, 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 mas nós estávamos arrebentados. E eu parei e falei assim, Senhor, eu sei que foi o Senhor que pediu esse lugar. Agora nós precisamos voltar à essência do que o Senhor tem para nós. Não dá mais para continuar gastando tempo com tijolo, com cimento, com lã de vidro, com cadeira, com som. Senhor Deus, eu estou perdendo a equipe, eu estou perdendo. A igreja está indo bem, mas nós estamos indo mal. Eu tomei uma decisão radical, eu entrei em Deus e eu falei, chega. Chegou em novembro, eu falei, chega, todo mundo desaparece, não quero ninguém na igreja, some, vai pegar uma válvula de escape, tem um pastor que anda de asa delta, vai voar, meu filho. Do mês de novembro até o mês de janeiro, simplesmente falei assim, desaparecem daqui. Entre em Deus, porque sem Deus, se a gente voltar sem Deus, isso aqui não vai valer ter feito nada neste lugar. Nós estamos cansados. E só tem um jeito de descansar, quando você entra nele. Porque é Ele que dá força ao cansado. Queridos, relacionamento ministerial desgasta demais. E é impossível você tocar uma obra dessa magnitude
que Deus tem levado esse ministério extraordinário, a minha casa, a minha igreja, chamada Bevan, é impossível se nós não entrarmos nele, permanecermos nele e ficar nele. Mesmo que para isso tenhamos que dar 3 passos para trás. Porque isso aqui vale mais que isso aqui. Esses espíritos torturadores trabalham da seguinte maneira, e o texto bíblico é muito claro. Eles agem tentando diminuir o nosso ritmo. A nossa intensidade em Jesus, não é no trabalho. Ele vai tentando fazer com que a nossa velocidade de relacionamento seja substituída por uma velocidade de produção. Eu não estou dizendo que nós paramos de nos relacionar, só estou dizendo que nós invertemos, aceleramos a produção e diminuímos o relacionamento. Nenhum pastor é tonto de parar de se relacionar com Deus, mas é ingênuo o suficiente para diminuir o ritmo do seu tempo com Deus por causa da obra. Isso chama-se insanidade. Insanidade é quando, por causa das coisas, você rouba o tempo daquilo que é de Deus. Jeremias declara: se queres ser minha testemunha, aprenda a separar o precioso do vil. Deixa eu contar um segredo para você. Vil não é uma coisa ruim. Vil é tudo aquilo que rouba o lugar do precioso. Casa de praia é uma delícia, você que tem. Mas se a casa de praia está roubando o seu tempo com Deus, ela se tornou vil na sua vida. Tudo que rouba o lugar do que é precioso se torna vil. E Jeremias diz: é impossível você continuar sendo uma testemunha fiel se você não separar o precioso do vil. Aí você pega o seu currículo, as suas milhas, e diz assim: olha quanto eu voei esse ano. Se isso roubou o lugar do precioso, isso foi vil. E eu não vou ficar aqui com discurso de família, esposa, marido, deixa o sério falar isso. Estou falando sobre você com você mesmo diante de Deus. Porque quando você não está bem com você, não adianta querer ficar bem com a sua família. Quando você não está bem com você, não adianta você querer ficar bem com seus filhos. Ei, para com esse discurso falso de ser um bom pai, se você não é um bom filho. Você não pode dar aquilo que você não tem, queridos. É performance. Quer ser um bom pai aqui na terra? Seja um bom filho. É o quanto você extrair dele que você vai conseguir ser bom para com as pessoas. Quer ser um bom pastor, querido? Seja uma boa ovelha dele. Não troque o que é precioso por aquilo que é vil. E há um engano quando nós apresentamos a nossa plataforma anual de realizações. Há um engano achando que isso foi precioso. Foi de fato, se não te roubou o lugar do vil. Se por causa disso você negociou o seu relacionamento. E quando você negocia os relacionamentos, quanto mais você diminui o seu ritmo de relacionamento para acelerar o seu ritmo de produção, você vai ficar cansado. Eu vou repetir.
Quanto mais você diminuir o seu ritmo de relacionamento, em função do seu ritmo de produção, eu não estou falando sobre não orar, estou falando sobre orar menos. Eu não estou falando sobre não ler Bíblia, estou falando sobre ler menos. Eu não acredito que um pastor sério para de orar, mas acredito que o pastor sério se engana orando menos, achando que pode trabalhar mais. Esses espíritos torturadores, eles vão produzindo cansaço, nos tirando de Cristo. Presta atenção. E não é nos afastando da obra, nos inserindo na obra. Ele não te tira da igreja, ele te empurra para dentro dela. Porque para ele o importante é que você esteja longe de Cristo, mesmo que você esteja perto da obra. A minha pergunta é: qual tem sido o lugar do precioso e a quantidade de tempo do precioso? Por favor, querido, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu estou cansado. E não é só cansaço de 7 cirurgias em 5 anos. Não é cansaço de ter uma cidade como São Paulo para dirigir e cuidar dela. Não é cansaço ser uma igreja crescente e produtiva. Eu estou cansado porque tudo isso tem roubado de alguma forma o lugar daquilo que é precioso. E eu preciso voltar para este lugar, porque é só lá que há descanso. Ei, não me fica julgando com esse olhar de julgamento, não. Eu oro. Eu tenho uma rotina de oração, não vou ficar me esbanjando. Eu leio e leio muito. Eu dou aula em 2 seminários. Por favor, não olhe para mim como se eu fosse um pecador que não lê a Bíblia, que está distante. Não, queridos, eu só estou invertendo, meu ritmo está invertido. Eu estou trabalhando mais, orando menos. Eu estou fazendo mais, vendo a obra crescer mais. Mas isso, queridos, chegou a hora que nós não percebemos, mas isso tira a sustentabilidade do que nós produzimos. E nós não percebemos, porque nós somos levados por essa avalanche de produção. Agora o texto é riquíssimo. E ele vai dizendo assim, presta atenção, como é que agem esses espíritos? É bem simples, queridos. Você é uma águia e foi feita para voar. Diga amém. Diga assim, eu fui feito para voar. Esse é o lugar. Mas quando você está voando, esse espírito, ele diz assim, eu vou diminuir seu ritmo. E em vez de você voar, você vai correr. E se você está correndo, ele diz assim, eu vou diminuir o seu ritmo e você vai andar. O que o texto está dizendo é isso. O texto diz assim, olha só, vou ler para você, presta atenção. Mas os que esperam no Senhor renovarão a sua força. Subirão com asas como de águia. Ou seja, eles voarão. Mas se eles não estiverem voando, eles correrão. Mas se eles não estiverem correndo, eles caminharão. Presta atenção, que aqui você tem uma ordem decrescente. Ele está dizendo assim, você foi feito para voar. Mas quando você está voando, ele faz com que você diminua seu ritmo e você comece a correr. E se você está correndo, ele quer diminuir o seu ritmo para você andar, caminhar. Agora, sabe o que é interessante? Aonde Isaías parou, o salmista do Salmo número 1 começou. Diga assim, voar, correr e andar. Perceberam que é uma diminuição? Voar, correr e andar. O salmista está dizendo assim, bem-aventurados os homens que não andam segundo o conselho dos ímpios e nem param, se detêm no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Sabe o que esse mundo espiritual faz? Se você está voando, ele diz assim: não precisa voar não, cara, é só correr. E você olha assim: pelo menos estou correndo, né? Mas você não está voando, o teu lugar é voar. E você olha para a gente e fala: pelo menos eu estou voando. Aí se você está correndo, esses espíritos, eles vão dizer para você assim: não corre não, cara, anda. Você continua produzindo, você está produzindo, anda. E quando você não vigia, você para. E depois que você para, você senta. Voar, correr, andar, parar e sentar. É isso que o inferno quer fazer na sua vida. Djalma, como é que a gente muda isso? Vinde a mim. Vinde a mim. Deixa eu usar a figura do tabernáculo no Velho Testamento para dizer como nós podemos aplicar esse vinde a mim. O tabernáculo era uma tipologia de Cristo. O tabernáculo, ele representava Cristo, desde a porta das quatro colunas, que são os 4 evangelhos. O pátio, as 5 colunas dos 5 ministérios. O santo lugar, onde você tem adoração, onde você tem a palavra, onde você tem a oração, através dos 3 móveis que estão ali. Você tem a cortina e você tem o Santo dos Santos. O tabernáculo que tipificava Cristo, ele tinha 3 divisões. Fala comigo: o pátio, o santo lugar e o Santo dos Santos. Isso representava Cristo. Sabe o que acontece, querido? Muitos de nós entramos em Cristo. Entramos no ministério através da porta do Evangelho. E começamos a sacrificar. E começamos a trabalhar. E começamos a receber as ovelhas, botar no altar, sujar aqui, limpar a mão. Ouça o que eu vou dizer para você: o pátio é um lugar onde você trabalha muito, mas produz pouco. O pátio, o átrio é um lugar onde você trabalha muito. Tem muito trabalho, é muita gente entrando e saindo. É muita ovelha chegando, é muito problema para resolver, é muita coisa para ser apresentada, é muita morte que precisa acontecer. É muito lugar onde você precisa lavar, porque está tudo ruim, você precisa lavar, ficar limpo. O pátio é um lugar em Cristo que nós entramos, aonde nós trabalhamos, e quando vamos ver, querido, produzimos muito pouco. Olhamos para a verdadeira essência. E você trabalhou, e eu trabalhei. Agora mais uma ovelha, agora mais um problema, agora mais um pecado, agora mais uma conferência, agora mais um grupo, agora mais uma célula, agora mais uma viagem, agora vamos mais trabalhar mais. Pode trazer trabalho, pode trazer. Eu vou matar esse bezerrinho aqui, eu vou oferecer holocausto, eu vou queimar a carne, eu vou me limpar, e agora eu vou trabalhar de novo, eu vou trabalhar de novo. Muitos de nós nunca saímos do pátio. Entramos em Cristo para trabalhar. Átrio. Interessante que o salmista, ele só conhecia esse lugar. Ele diz assim: mais vale um dia nesse lugar do trabalho do que muitos em outro lugar. Imagina, querido, se ele no trabalho achava bom, imagina a gente que tem acesso ao Santo dos Santos. O salmista estava satisfeito porque ele estava trabalhando. E é bom trabalhar. Mas vale um dia trabalhar do que ficar lá fora. Mas nesse lugar, você trabalha demais, você se cansa demais. E recebe muito pouco. E gasta muito pouco tempo com Ele. E nesse lugar é onde está a grande massa
dos obreiros, dos que estão na obra, dos pastores, dos presbíteros, dos apóstolos. Lugar de trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Aí uma meia dúzia de gente descobre um segredo. Descobre um segredo, Fernando? Que é possível você balancear. Aí você entra no santo lugar. Porque no santo lugar, primeiro que pouca gente entrava lá. Isso tem tudo a ver com o que nós vemos hoje. Tem muita gente que só vive no ar, trabalhando, mas nunca entra no santo lugar, porque no santo lugar você tem que orar. No santo lugar você tem que ter a palavra. E no santo lugar você tem que adorar. As 3 peças que estão ali representam: eu entrei num lugar em Cristo, aonde eu vou produzir, mas eu produzo através da oração, eu produzo através da palavra, e eu produzo através da adoração. Adoração, oração e a palavra. Nesse lugar, você recebe um refresco, porque nesse lugar você também trabalha, mas você tem muito mais deleite, você entra, é mais leve. Esse segundo lugar em Cristo, vinde a mim, vinde a mim. Esse segundo lugar em Cristo leva você a se sentir. Só que tem muita gente que para por aí. Um bom adorador, um bom pregador e um bom intercessor. Não são tantos quantos tem no átrio, mas tem bastante gente que quando pega o microfone, pregam bem, ministram bem a palavra, que quando saem para o quarto de oração, oram bem, que quando chegam para adorar, adoram bem, e conseguem equilibrar esse cansaço através da oração, da adoração, e conseguem equilibrar esse cansaço através dessas ações. Nesse lugar, tem muito menos gente entrando nele. É por isso que tem uma meia dúzia de gente sobressai e vira pop. Porque ganhou um pouquinho mais do que os outros. Em vez de ficar só trabalhando, decidiu ter sua vida no secreto. Decidiu ser um adorador. E aí, esse tipo de gente é menos cansado do que os outros. Mas nesse lugar, você produz bastante, mas você se cansa bastante porque ainda tem muito trabalho. Agora só tem um lugar. Só tem um lugar que verdadeiramente descanso. Vinde a mim. Nesse lugar chama-se Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, você não faz nada, porque Ele faz através de você. Agora não é mais o que eu faço, é o quanto eu estou nele, e Ele pode fazer através de mim. E a hora que eu entro nessa dimensão, em Cristo, eu descanso trabalhando. Quando eu entro nessa dimensão em Cristo, eu trabalho descansando e eu descanso trabalhando. Porque agora não é mais a minha estratégia, agora não é mais o meu trabalho, agora não é mais a minha adoração, agora não é mais a minha oração, agora não é mais aquilo que eu apresento para Ele, mas é o que Ele tem em mim, é o quanto Ele tem de mim, é o quanto eu sou dele, Ele é meu, eu sou dele, Ele é meu, e tudo que eu faço é para Ele, e Ele vai fazer. Pastor, eu estou cansado. Entra em Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E eu não estou falando do cansaço por não conhecer Cristo, mas do cansaço por estar fazendo, estar trocando aquilo que é precioso por aquilo que é vil. Se o que você tem feito para Cristo está roubando o lugar de Cristo, o que você está fazendo se tornou vil, porque roubou o lugar daquilo que era precioso. Por favor, eu não estou dizendo para você pare de trabalhar, eu só estou dizendo trabalhe da forma certa. Eu não estou dizendo, queridos, que a partir de agora você vai pegar e vai jogar tudo fora, não. Aí você entende o que o salmista disse.
inútil vos é acordar cedo, e no cansaço comer pão de dores. Ele não está dizendo que o trabalho é inútil, está dizendo que inútil é quando você faz isso sem Ele. Porque Deus dá os seus quando você entra nesse Santo dos Santos, quando você vai até Ele, quando você deixa Ele tocar o seu trabalho e a sua vida. E é nessa hora que você faz útil aquilo que você faz. Até lá, você pode ter um número excelente, uma performance excelente, só que ela é inútil, porque foi você que fez. Tem muita gente habilidosa, construindo catedrais, inutilmente. E tem muita gente pequenininha, na sua cidadezinha, que tem a sua meia água, o seu quartinho com 5 pessoas. E quanto a esses, diz o Senhor, porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra na alegria e no gozo do teu Senhor. Entra no Senhor, entra no gozo do seu Senhor, entra no descanso do seu Senhor. Eu quero encerrar essa palavra fazendo uma aplicação de uma história do Velho Testamento que vai nos ajudar a entender um pouco aquilo. Há um texto, 2 Reis, eu não vou ler para nós ganharmos tempo. 2 Reis, capítulo 6, conta a história do profeta Eliseu. Onde o profeta Eliseu, ele está com a sua escola de profeta. O profeta Eliseu era o herdeiro da escola de Elias, que era o herdeiro da escola de Samuel. Samuel abriu uma escola em Ramá, posteriormente assumida por Elias, que agora foi assumida por Eliseu, e nessa escola havia um discipulado, havia os filhos dos profetas. Você vai ver isso no capítulo 4, quando uma das esposas dos filhos dos profetas, ele tinha uma escola profética. Agora no capítulo 6, a Bíblia diz que ele chega, e um dos filhos dos profetas chega para ele e diz assim: o lugar em que estamos contigo, ele é estreito demais. Vamos até o Jordão, e cada um de nós cortemos lenha. Eliseu fala assim: ok, pode ir. Aí aquele rapaz fala assim: tudo bem, eu vou, mas você vai com a gente? Ele falou assim: eu vou também. A Bíblia diz que no exercício do seu trabalho, no exercício do seu ministério, fazendo o que era certo debaixo da cobertura do pastoreio de Eliseu, o machado que ele trabalhava se soltou do cabo e caiu na água. E ele dá um grito e ele diz assim, ai meu Senhor. Ele vai até o profeta e diz assim: ai meu Senhor, era emprestado, não era meu. O profeta perguntou onde foi que caiu. O rapaz falou e mostrou onde caiu. Aí ele falou assim: me dá um pedaço de pau, me dá uma madeira. Ele corta o madeiro, ele põe o madeiro na água, o ferro sobe, e aquele rapaz pega o ferro de volta. Deixa eu falar algumas verdades sobre esse texto. Primeira verdade, o apóstolo Hermínio falou ontem. Uma das coisas que me surpreende em Deus é que Deus não confia toda a revelação em uma pessoa só. Queridos, Eliseu era um homem que Deus revelava até o sonho do rei inimigo. Pensa num trem desse. Até o sonho do rei inimigo Deus revelava para Eliseu. O nível de intimidade de Eliseu era tão grande que até em sonho Deus falou assim: ó, o rei sonhou e vai pegar você naquela esquina lá. Esse era o nível de intimidade de Eliseu. Imagina um homem nesse nível de intimidade não perceber que o lugar está pequeno. Por que Deus não falou com ele que estava pequeno? Pelo mesmo motivo que ele não falou com Moisés, que estava ruim ele ficar ali em Êxodo capítulo 18, pastoreando sozinho.
Pelo mesmo motivo que o Luiz Hermínio falou ontem, que ele não falou com Paulo porque ele precisava usar a igreja, Ananias. Ouça, Deus fala prioritariamente com o líder, mas não fala exclusivamente com ele. Eu vou repetir, Deus fala prioritariamente com o líder, mas não fala exclusivamente com ele. E quando você é movido pelo orgulho, ou quando você é movido pelo medo de perder a situação, as pessoas vão dizer assim, está estreito demais. Aqui falo eu. Eu sou o apóstolo da casa. Agora, se você é movido por amor, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E alguém vai chegar para você e vai dizer assim, o lugar está estranho demais, você vai dizer assim, é verdade. Deus não me mostrou não, mas você ouve Deus tanto quanto eu. Nós só temos posição diferente, mas Deus fala com você. Nós só temos funções diferentes, mas Deus fala com você. Deus tem que usar um dos filhos dos profetas para ver o nível de humildade do profeta maior. Segunda coisa, Deus queria ensinar nesse texto que todos são importantes, independente da sua função. Por isso o rapaz disse, cada um de nós, queridos, cada pessoa é importante. Paulo, descrevendo o corpo, vai falar a respeito disso. E quando ele fala sobre o corpo ali em Coríntios, ele diz assim, querido, não diga para alguém que eu não preciso de você. Nem diga para alguém, eu sou menor do que você. Todos são importantes. Quando aquele menino diz assim, vamos até o Jordão, cada um de nós. Ele está dizendo assim, igreja não é pedalinho, igreja é barco a remo. Igreja pedalinho é aquela igreja que um pedala e os outros ficam. Pedala, 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 pedala. Eu morei em Curitiba. Já contei isso aqui uma vez. E tem um parque abençoado chamado Barigui. E naquele parque tem um abençoado do pedalinho. Minha filha pequena, todo sábado, queria ir no pedalinho, para ir numa ilhazinha que tem no meio do Barigui, onde ficam os patos. E as duas entravam no pedalinho. E eu pedalava. Criança tem uma paciência enorme, né? Aí eu falei assim, pai, pedala, papai. Olha o pato. Papai. A outra, mais rápido, papai, pedala, papai. Tem gente que acha que igreja é pedalinho. Pedala, Luiz Hermínio, pedala. Pedala, Luiz Hermínio, pedala. Olha o pato. E o pato fica pedalando. Igreja é pedalinho, aonde um pato pedala e os outros ficam dando ordem para ele. Chega porque está demorando muito. Igreja é barco a remo. Há uma modalidade no remo chamado 8 com, onde você tem oito remadores e um timoneiro. Eu remei durante um tempo. E quando você pega no remo, existe uma técnica de remo, onde todos têm que ter o mesmo ritmo, para que o barco chegue no seu objetivo. Mas quem dá o ritmo não são os remadores. Quem dá o ritmo é o menininho que fica sentado na ponta dizendo assim, up, up, O timoneiro é aquele que vai dando ritmo para os remadores. O timoneiro é aquele que vai dizendo assim, acelera um pouquinho mais agora, up, up. E quando está perto do fim, o timoneiro tem que dizer up, porque precisa chegar no final. Nós só somos os remadores, mas o timoneiro é o Espírito Santo. Terceira verdade. Não tente produzir fora da legalidade da autoridade espiritual. Não tente trabalhar fora do princípio da autoridade espiritual. Aqueles rapazes perceberam, eles tiveram uma visão, eles receberam uma revelação, está pequeno. Eles tiveram uma estratégia, vamos até o Jordão, cada um de nós. Mas ele falou assim, vem com a gente. Queridos, construir
sem a cobertura é construir para si próprio. Realizar sem a autorização do governo é rebelião. Tudo que você constrói fora da cadeia de autoridade é rebelião. Por isso aquele rapaz falou assim: nós vamos até o Jordão, podemos ir? Eliseu falou assim: pode ir. Outra verdade: mesmo debaixo da autorização do seu presbitério, do seu pastor, do seu apóstolo, não saia fazendo sem levar ele junto. Vem cá, por gentileza, Luiz Hermínio. Eu não quero só a permissão do Luiz Hermínio para fazer algo. Eu quero ele comigo. Não é só ele dizer assim: pode ir. O rapaz falou assim: tá bom, muito obrigado pela permissão, mas vai com a gente? Por quê? Porque no decorrer, fica por aqui, por favor. Porque no decorrer do trabalho que você faz, problemas vão acontecer. Presta atenção, não é que podem acontecer, vão acontecer. Agora, se você só tem a permissão dele, na hora que o problema acontecer, você tem que se virar. Mas se ele está com você, a hora que o problema surge, você pergunta: e aí? O que é que a gente vai fazer? Era emprestado aquele manchado. Pega meu instrumento de trabalho ali, por favor. Ouça o que eu vou dizer para você, eu estou encerrando. Aquele rapaz estava fazendo o que era certo, na hora certa, da forma certa, com a pessoa certa, e mesmo assim o problema aconteceu. Vai acontecer problema, queridos. Você está aqui, trabalhando para o Senhor, seu líder está aqui do lado. O que acontece com aquele rapaz? Presta atenção. O machado, ele é composto de duas coisas: do ferro e do pau, do cabo. Naquela época era amaro. Isso, ferro e o cabo. Ontem nós ouvimos falar que o ferro embotado não produz nada, porque o ferro é que produz. O pau não produz nada. O que produz é o ferro. É o ferro. O ferro é que produz. A solução está no ferro. Por isso que ele não pode estar embotado. Se esse pedaço de madeira estiver torto, não tem problema nenhum. Se o ferro estiver afiado, se a unção estiver em dia, não tem problema nenhum. Porque não é o pau torto, é a unção que está sobre ele. Aqui está a humanidade, cansado. Aqui está a unção. Agora presta atenção. Você está trabalhando para o Senhor. Está lá. Fazendo o que é certo, na hora certa, da forma, não está fazendo nada errado. O problema vem e o ferro cai na água. Fica aqui. Quando é que se perde a unção? Quando você quebra o pau em casa e vai subir no altar domingo para pregar. Você sobe lá só com um pedaço de pau. O ferro ficou na sala da sua casa. Você passa a noite toda na internet vendo o que não queria. Aí pega aquela mensagem requentada no micro-ondas, sobe no altar domingo com um pedaço de pau. Aí depois não entende o que está acontecendo com a minha igreja.
Você tem um mau humor incrível, briga com todo mundo, chega na igreja, a paz do Senhor. Que Ele tenha paz no dia a dia, não é quando você só para falar não. Porque a paz não é o que você declara, a paz é o que você vive. Não declare uma paz que você não viva. Vive ela e declare ela. Tem gente que cria barraco em tudo que faz. Tem gente que briga com todo mundo. Aí quer trabalhar. Posso apertar o cerco? Pode. Você está lá naquele ministério XYZ. Deixou um rombo lá. Saiu de lá brigado. Saiu de lá encrencado. Criou um dano miserável. Aí vem para o Mevan com um pedaço de pau, achando que o Mevan vai te dar unção. Não vai. Porque o ferro só levanta aonde ele caiu. Mevan não vai levantar o teu ferro, não. Quando o ferro cai, ele pergunta, aonde caiu? Porque o ferro só levanta aonde ele cai. Tem gente com um pedaço de pau, tentando cortar madeira, tentando ampliar a tenda, e não vai. Por quê? Porque a unção ficou lá atrás. Eu poderia dar N exemplos, mas você sabe aonde ficou o teu ferro. Você sabe onde ficou o teu ferro. Agora, querido, como é que se levanta um ferro? Tem que cortar um madeiro. Não tem jeito. Tem que cortar um madeiro. É só com a cruz que se levanta ferro. Aí levanta o ferro. Aí Eliseu falou assim, pega o ferro. Você acha que aquele ferro veio parar na mão do cara? Não. Só tem um jeito de pegar o ferro. Aí Eliseu, bota ali. O ferro levantou. Só tem um jeito. Na humildade, no joelho, na oração. Não. Pega o ferro, irmão. Fui. Adore, adore, adore. Adore, adore, adore. Fica de pé. Deixa eu te falar uma coisa. Não coloque suas expectativas em homem nenhum. Não coloque suas expectativas em nós. Não transfira as expectativas que você tinha no outro ministério para nós. Nós não podemos resolver o seu problema. Amém? Não podemos resolver. Você que quer pegar o ferro de volta, sai do seu lugar. Você diz, eu quero pegar o ferro. Chame, vós todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei, vos aliviarei. Ó, vinde a mim. Você que acha que está cansado de pegar, de bater só com a madeira, sai do seu lugar, querido. Nós queremos servir o seu ministério. E nós vamos achar esse ferro. Onde é que ele caiu? Aonde ele caiu, nós vamos pegar de volta. Nós vamos lá.
Vamos jogar a madeira na água. aliviarei. Vamos esticar a mão e vamos pegar de volta, amém? Vós todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei, vos aliviarei. Ó, vinde a mim, ó, vinde a mim. Todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei, vos aliviarei. Tomai meu jugo, tomai meu jugo. Encontrareis descanso, ó, vinde a mim. Encontrareis descanso, encontrareis descanso, encontrareis descanso, ó, vinde a mim. Ouça. Imagina uma pessoa trabalhando para Deus há anos, perguntando por que a gente não produz. Está cansado. Cansado. Claro, pau não corta pau. Pau não corta pau. Eu creio que muitos de nós tem estado cansado porque nós temos trabalhado mais e vindo menos para Ele. E aí nós deixamos, aonde nós deixamos o nosso ferro? Aonde nós deixamos o nosso ferro? Na intimidade. Quando nós saímos do lugar secreto para o lugar da produtividade, o machado ficou no lugar secreto. O machado ficou no lugar secreto. Aí Jesus, vinde a mim, volte e pegue o ferro de volta. E aí você vai voltar a trabalhar. Onde caiu? Só que agora você vai trabalhar com o cabo, mas do ferro. Você vai continuar trabalhando, só que agora você pegou a ferramenta de volta. Você trouxe a intimidade de volta. Você voltou para a intimidade. Você entrou nele. Vinde a mim, vinde a mim. Eu acho que está na hora de a gente voltar para buscar o machado que ficou lá no lugar secreto e nós não voltamos mais para ele. Ou pelo menos não voltamos com a intensidade que precisava voltar. Eu quero orar, Pai. Nesta manhã, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. E é o Senhor que está dizendo: volte para pegar o seu ferro, volte para pegar a solução, volte para o lugar da intimidade, volte. Reverta, chega de coisas vins, entra naquilo que é precioso, volta para aquilo que é precioso, porque dessa forma, tudo que você fizer, tudo que eu fizer, tem um resultado. Porque agora nós pegamos de volta a nossa ferramenta. E ela não está embotada, ela está afiada. E ela está afiada.
E o machado afiado vai produzir com leveza, vai cortar com facilidade. Senhor, muito obrigado por cada vida nesse lugar. Obrigado, Senhor Deus, porque nessa manhã o Senhor nos faz voltar a esse lugar de intimidade. O Senhor nos leva ao lugar de prioridade. O Senhor nos leva a esse lugar de intensidade contigo. Obrigado, Senhor Deus, porque nessa manhã nós voltamos à essência da adoração. Nós voltamos à essência que é o Senhor. Senhor, nós declaramos nesta manhã que nós vamos reverter este quadro de cansaço. Nós entraremos no Senhor. Nós entraremos no Senhor. O Senhor nos convida: vinde a mim, 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 vinde a mim. Vai a fonte de água viva, vai a fonte, vai a fonte. Volta, 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 volta. Eu libero, Senhor Deus, um tempo de retorno à intimidade, um tempo de retorno àquilo que é essencial e prioridade. Em nome de Jesus, você recebe? Levanta a mão e diz assim: eu declaro que eu estabelecerei as prioridades certas. Eu vou buscar o meu ferro aonde ele caiu. Aleluia. Eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. Escute. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Recebo teu descanso. Você quer pegar um machado de volta? Teu descanso. Então pega. Recebo teu descanso. Recebo teu descanso. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por trabalhar mais do que te adorar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós perdemos, Senhor Deus. A igreja entrou, Senhor Deus, num lugar de ativismo, Senhor. Um lugar onde as pessoas são aceitas por resultados, Deus, não por propósitos. Nós queremos declarar, Senhor Deus, um tempo de arrependimento sobre a igreja brasileira. Queremos pedir, Senhor. Queremos pedir, Senhor. Por favor, faz esse machado flutuar. Lançamos as nossas vidas sobre a cruz de Cristo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, como igreja. Perdoa-nos como sacerdotes. Perdoa-nos como ministros do Senhor. Nós queremos a unção, sim, Senhor. Nós não queremos trabalhar. A nossa humanidade, ela não consegue fazer a obra completa, Deus. Eu já posso ver ele flutuar, Senhor. Eu já posso ver ele flutuar. Aleluia. Amém. Olha aqui. Pegou? Você vai trabalhar até o fim com ele. Mas não esqueça, um dia você vai ter que devolver, porque ele ainda é emprestado. Pertence ao Senhor. Amém. Ele ainda é emprestado. Um dia você vai ter que devolver e entrar num gozo eterno, porque ele ainda é emprestado. Aleluia. Cuide bem, porque ele é emprestado. Levante suas mãos e aplauda ao Senhor bem forte. Ei! Glória a Deus.